Eis que a Virgem conceberá e dará luz ao Filho. Chamar-se-á Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia, 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 São Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará luz ao filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e darás à luz ao filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos em Cristo, estamos já nessa quarta semana do tempo do Advento, praticamente as últimas semanas desse tempo tão forte na igreja, o anúncio do Messias, o Salvador, o Redentor da humanidade, como nos diz o Evangelho, como nos fala São Mateus, aquele Deus conosco, aquele prometido, dito pelos profetas, principalmente o profeta Isaías, aquele que vem apagar os nossos pecados, nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. As leituras de hoje, elas estão em sintonia. A primeira leitura, nós percebemos bem aquilo que é dito pelo profeta Isaías, o anúncio já prefigurado, que a Virgem vai conceber e ela lhe dará luz ao filho e lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Queridos irmãos, na nossa vida nós também precisamos de sinais, e claro que o texto de Isaías fala justamente dos sinais
E aqui o profeta já sinaliza, pede ao Senhor Deus que te faça um sinal que provenha da profundeza da terra, que venha das alturas do céu. Mas Acaz, o rei, ele não deu muita sentido para essa frase. Ele não percebeu que nessa frase, sem dúvida alguma, estava já salvaguardada esse sinal, sinal latente da manifestação do Salvador, que ia conceber de uma virgem e será chamado Emanuel. Nós, sem dúvida alguma, precisamos de sinais em nossa vida. Deus, a todos os momentos da nossa existência, Ele nos dá sinais esses importantes em nossa caminhada. Sem dúvida alguma, em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada, nós já percebemos os sinais que Deus coloca em nossa existência. Já percebemos os sinais que Deus coloca muitas vezes no nosso lar, e nós não damos atenção a esses sinais, pois o profeta Isaías nos fala desse grande sinal, e esse sinal é o maior sinal de todos, o sinal onde está contido essa manifestação do nosso Rei Salvador, Jesus Cristo, que vai nascer em Belém. Hoje, no Evangelho de Mateus, nós poderíamos dizer, se destaca a importância de duas figuras fundamentais na história da salvação: Maria e José. Nós gostamos muito de dizer que Maria, através do seu sim, ela revolucionou a humanidade. Mas também o sim de José foi fundamentalmente importante também, diante da situação que ele se encontrava, diante do anúncio que o anjo faz a José em sonho. Ele tem preocupação, porque essa que já está grávida, Maria, está prometida em casamento. E antes, como nos diz o texto, deles coabitarem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. O Evangelho de São Mateus diz que José é um homem justo. Sem dúvida alguma, essa justiça está na figura de São José. Ela é muito importante para essa reflexão de hoje, porque o anjo do Senhor apareceu em sonho ao próprio José, para que ele não tivesse medo de receber Maria como sua esposa, porque a ação que se tornara nela, a ação que se tornara em Nossa Senhora, foi a ação do próprio Espírito Santo. Ela dará luz ao Filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Isso, como nos diz o anjo, tudo aconteceu para se cumprisse o que o Senhor havia prometido. E aí José fez tudo o que o anjo lhe ordenara. Por que ele fez tudo o que o anjo lhe ordenara? Justamente porque ele era um homem justo. Ele não ia de maneira nenhuma abandonar Nossa Senhora naquela situação, sem dúvida alguma, o perigo que ela ia atravessar diante daquela situação. Mas ele compreendeu que esse anjo que veio do Senhor disse que naquele seio maternal habitava, por obra do Espírito Santo, a ação de Deus, a encarnação do Verbo de Deus. E ele disse sim. Assim também como Nossa Senhora disse sim, São José também disse sim. Ele disse sim e participou desse projeto de Deus. Ele disse sim e a ação de Deus, ela se tornou presente no mundo. Nós poderemos meditar esse texto hoje, meus irmãos, em consonância com a nossa própria vida. Será que diante das admoestações de Deus sobre nós estamos preparados a dizer sim? Será que diante
dos pedidos de Deus, será que nós somos capacitados, vocacionados a dizer sim? Pois é, o maior exemplo desse sim são os dois, Maria e José, do qual Deus, na sua obra de salvação, quis nascer uma família, quis que seu filho nascesse dentro de uma família, para que ele pudesse, ali, gestando no amor, gestando nos ensinamentos da palavra de Deus, ele pudesse crescer em sabedoria, graça, estatura diante de Deus, e crescer em graça, estatura diante de Deus, para que ele pudesse assim dizer as maravilhas de Deus. Meus irmãos, o sim é fundamental. O sim, sem dúvida alguma, mudou a história dessa salvação. Nós contemplamos hoje as duas figuras, Maria e José, os pais, a mãe de Jesus, o pai adotivo de Jesus, que com certeza, no plano de salvação, ele contribui para que esse plano Deus possa assim executar, e assim esse plano de salvação possa realmente se realizar. Vamos então meditar essas leituras de hoje. Na liturgia de hoje, estamos mais perto da grande solenidade do nascimento do Senhor. Será que esse Emanuel, que é anunciado, Deus conosco, ele está realmente conosco? Será que realmente ele vive conosco, em nossa vida, em nossa história, em nossa casa, em nossa família? Ou ainda, infelizmente, as pessoas estão presas a tantas outras coisas que não percebem que esse Emanuel veio morar no meio de nós, veio se abrigar no meio de nós. Esse Emanuel, ele já faz presente em nossa história e em nossa vida. É de nós meditarmos nesses dias que já estamos no término do Advento, para celebrarmos a grande solenidade da encarnação do Verbo de Deus. Medite isso hoje, sem dúvida alguma. Qual sim que eu estou dando ao meu Deus quando Ele me convoca? Será que eu estou sendo a mesma vocação, quase o chamado que José e Maria tiveram para a comemoração do mistério da salvação? Eu realmente estou dizendo sim? Ou estou esquivando o chamado de Deus quando Ele me exorta para que eu possa contribuir para a obra da salvação, para contribuir, sem dúvida alguma, para os propósitos do próprio Deus, ser co-participante da construção do reino de Deus? Essa pergunta que fica para todos nós nessa liturgia de hoje. O sim de Maria, o sim de José, mudou toda a história de nossa salvação. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Comunidade reunida em volta do altar do Senhor nesse domingo, vamos então fazer nossas orações e preces da comunidade.